Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, ó Deus, reconhecendo a nossa pequenez diante da Tua infinita glória, Pai. Nós te pedimos que o Senhor manifeste a Tua graça para nós, para entendermos esse texto, para aplicarmos na nossa vida. Que essa palavra, ó Deus, entre profundamente nos nossos corações. Que possamos, ó Deus, nos alimentar nessa noite desse pão, um pão que supre, não o corpo, mas o Espírito, Pai. Seja com toda a Tua igreja e comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te oro e já te agradeço. Amém. Esse salmo, quem escreveu ele foi os filhos de Coré. A gente percebe isso antes de iniciar o salmo. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Coré. Quem eram os filhos de Coré? Coré, se os irmãos não estão lembrados, foi aquele homem que ele foi engolido pela terra quando murmurou contra Moisés. E aqui foram os filhos dele quem escreveram esse salmo. Eu estive estudando e os filhos de Coré, eles eram levitas. E eles eram os responsáveis pelo louvor. Os levitas, a parte responsável por louvar o Senhor e também ficar à porta do templo. Eles também eram porteiros. E lá em Reis, quando o rei Josafá ele vence Moabe e Amon, a Bíblia diz que ele colocou os coreítas à frente do exército para louvar o Senhor em forma de agradecimento pela vitória. Então esses homens, eles eram as pessoas que ficavam no templo louvando ao Senhor, adorando a Deus, cuidando da casa do Senhor. Nesse texto, se os irmãos perceberem, a gente percebe que ele está com uma espécie de saudade do templo. Ele está anelando pela presença de Deus. E isso nos quer dizer que eles não estavam podendo estar no templo. Uma das teorias pode ser que tenha sido por conta que Davi, na época que fugiu de Absalão, os coreítas ficaram sem poder adorar no templo, sem poder desempenhar suas funções de adoração ao Senhor, de cuidado com a casa de Deus. E também uma outra hipótese pode ser referente ao exílio da Babilônia, quando eles foram levados para a Babilônia e ficaram proibidos de louvar o Senhor no templo. Então ficou apenas a saudade, a vontade de voltar ao templo de Jerusalém e adorar o Senhor como eles antes faziam, louvar a Deus com todas as forças, porque a Bíblia diz que quando Josafá colocou eles para louvar o Senhor, eles saíram à frente do exército, dando início ao louvor ao Senhor, entoando, liderando o louvor a Deus. E nos versículos de 1 a 4 a gente percebe um forte desejo do salmista pela presença de Deus, porque aqui a gente vai ver que ele tem sede de Deus. No versículo 42 diz assim, no versículo 1: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então esse salmista, ele estava longe da presença de Deus, longe do templo. E ele, quando lembrava do templo, ele ficava dizendo: Senhor, como suspira a corça quando está com sede, quando ele está querendo água, assim também está a minha alma contigo, porque eu não estou podendo te adorar na tua casa. E eu estive vendo que a corça, ela sai procurando águas correntes para saciar a sua sede. Esse é o desejo da corça. E aqui o salmista está dizendo que assim como essa corça, quando está com sede, sai à procura de uma água, assim é a alma dele, pela presença de Deus. Ele necessita de voltar e de se encontrar com o Senhor. A Bíblia diz no versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então aqui a gente percebe que o salmista, ele estava com muita saudade da casa do Senhor. E numa terra estrangeira, provavelmente, sem ter o direito de ir à casa de Deus, sem ter o direito de levar os irmãos à casa de Deus, porque aqui ele diz que ele guiava as pessoas em procissão à casa do Senhor. Então, como é triste, irmãos, quando a gente tem vontade de ir para a casa do Senhor e não pode.
aconteceu com esse salmista, com esses salmistas, e muitas vezes pode acontecer conosco também, por questões de saúde, e a gente pode ter vontade de ir à casa de Deus, não poder, de adorar o Senhor e não poder. Lá no livro de Eclesiastes diz que a gente deve louvar a Deus quando nós estamos podendo, porque chegará um tempo em que a nossa boca ela não produzirá o mesmo efeito, os nossos olhos não verão assim como nós estamos vendo hoje. O nosso corpo ele vai ficando velho, e assim a gente tem que aproveitar o nosso tempo para louvar o Senhor da melhor maneira possível hoje, porque hoje é o dia que nós estamos podendo, amanhã a gente não sabe. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então, o que mais, além da tristeza que esse salmista sentia por não estar na casa do Senhor, os seus inimigos ficavam dizendo: o teu Deus, cadê ele? Que está vendo você passando por isso, que está vendo você aqui afastado da presença dele, e não vem ao seu socorro? Onde está o seu Deus? E essas perguntas dos inimigos desse salmista prejudicavam ainda mais o desconforto que ele estava sentindo em sua alma. E aqui ele diz que lembrava-se de como ele passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Então, essas lembranças fortaleciam a fé daquele salmista, que ele estava na casa do Senhor quando podia. E no versículo 5 diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então a gente percebe que o salmista estava com a alma angustiada, estava com a alma atribulada e abatida também, porque a situação que esse salmista estava era triste. Ele não podia ir para a casa do Senhor, ele estava exilado da presença dos irmãos, ele não podia guiar o povo como ele fazia a casa de Deus. E quantas vezes, irmãos, nós também estamos com a nossa alma abatida? Nossa alma muitas vezes se abate por diversos motivos, por preocupações. Quantas vezes nós estamos preocupados e a nossa alma se perturba? Por mais que a gente confie no Senhor, por mais que a gente saiba que Deus é o nosso escape, a nossa alma muitas vezes se inquieta dentro de nós mesmos. E aqui o salmista estava passando por isso, de uma forma muito mais severa, porque aqui ele estava diante do seu inimigo, numa terra estranha, e com as pessoas zombando dele, e zombando principalmente de Deus. E aqui a gente percebe também que a gente muitas vezes se angustia pela morte de um ente querido, pelo pecado, quando nós pecamos contra Deus. O pecado ele faz com que a gente se entristeça de uma maneira tão grande, tão severa, e a gente percebe que muitos irmãos durante o período bíblico, eles passaram por essa aflição na sua alma também. A Bíblia diz no Salmo 116 que o salmista diz que laços de morte se apoderaram da vida dele, angústias do inferno tomaram conta da vida dele. Então a gente percebe que essa não era uma característica apenas desse salmista. Muitos crentes sofreram também. Muitos crentes sentiram a sua alma batida durante o tempo em que viveram nessa terra. E a gente também percebe um homem na Bíblia, no Novo Testamento, que eu acredito que sofreu bastante. A Bíblia diz que ele passou 38 anos enfermo. E ele estava vendo diariamente as pessoas sendo salvas, as pessoas sendo curadas, e nunca chegava a vez dele. Quando ele ia chegando perto, outra pessoa era curada na frente dele. A Bíblia conta a história do homem no tanque de Betesda. A Bíblia diz que aquele homem estava há 38 anos naquele tanque. E acontecia um fenômeno que quando a água era agitada, a primeira pessoa que descesse naquele tanque era curada da sua enfermidade.
E a beirada do tanque estava cheia de coxos, paralíticos, cegos. E aquele homem, ele não conseguia chegar até a água antes que uma pessoa fosse até ele. Então a gente percebe, irmãos, quão abatida estava a alma daquele homem. A gente, quando quer algo de Deus, quando a gente ora pedindo algo a Deus, que a gente não vê Deus agindo imediatamente, a gente já fica com o coração triste, perguntando a Deus por quê. E a gente percebe as angústias que aquele homem doente, enfermo, paralítico passou durante 38 anos, vendo a sua cura tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. A sua cura, a vontade de andar tão perto dele, mas tão longe. Porque a Bíblia diz que não existia uma pessoa que colocasse ele no tanque. Porque sempre que ele pensava em ir, uma pessoa chegava e ia primeiro do que ele. E a Bíblia diz que Jesus, quando chega até ele, pergunta: querem ser curados? E Jesus curou aquele homem. E aliviou as angústias da alma. Tirou o abatimento do seu coração, com certeza. A gente também pode perceber Elias no Monte Horebe. Quando ele mata os profetas de Baal, a Bíblia diz que Jezabel olha para ele e diz que, assim como ele fez com aqueles profetas, ela também faria com ele. Assim como ele matou os profetas de Baal, assim ela também iria requerer o sangue dele. E aquelas palavras de Jezabel entraram no coração de Elias de maneira tão forte que na mesma noite ele fugiu. E a Bíblia diz que depois de um dia andando e adentrando no deserto, ele parou debaixo de uma árvore e pediu para si a morte. E disse: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, eu estou cansado. E a gente percebe que naquele momento o profeta Elias, ele estava cansado porque ele tinha feito a vontade de Deus. Ele tinha sustentado a palavra do Deus de Israel. Ele tinha vencido os profetas de Baal. E mesmo vencendo tudo, ele estava fugindo de uma mulher. E ali naquele momento ele se perturbou e pediu para que Deus o matasse logo, livrasse ele daquela angústia. E a Bíblia diz que ele pegou no sono e um anjo do Senhor despertou a ele e o alimentou e deu pão. E a Bíblia diz que quando ele recebe esse alívio do anjo do Senhor, ele anda 40 dias, 40 noites. Ele recebe vigor, ele recebe forças para continuar a caminhada. E assim como esses profetas, aquele homem do tanque de Betesda, esse homem também, ele recebia um consolo do Senhor. Na continuação do versículo, ele consolava a própria alma dele, dizendo: espera em Deus. Apesar de você, minha alma, estar abatida, espera em Deus, porque ainda chegará o tempo que eu louvarei ao Senhor. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Então, a gente percebe que o salmista estava sempre, constantemente, buscando se lembrar do Senhor. Buscando se lembrar que quando ele guiava as pessoas até a casa de Deus. Lembrando-se do Senhor nos montes. No Monte Hermon, no outeiro de Mizar, nas terras do Jordão. Então, em todos esses lugares, o Senhor manifestou ali a sua misericórdia. O Senhor manifestou o seu escape na vida dos seus servos. Então, o salmista, ele se conforta, ele se consola com essas palavras. Ele lembra-se que o Senhor é um Deus fiel. Do versículo 5 até o 8, a gente vê aqui que a alma de Davi, do salmista, está perturbada. E no versículo 8 diz assim: contudo, no 7, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram
sobre mim. Então, aqui o salmista ele estava triste, porque ele estava se sentindo esquecido por Deus. Mas apesar disso, existia aquela fé que não tinha morrido no seu coração. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. No versículo 9, ele diz: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Essa palavra olvidaste significa esqueceste. Então ele estava achando que Deus tinha se esquecido dele, que Deus não estava vendo as aflições dele numa terra estranha, numa terra estrangeira, numa terra que não era conhecida por eles. Eu estava vendo o livro de Ezequiel, e a Bíblia diz lá que os inimigos do povo de Israel faziam com que eles cantassem diante dele como uma forma de que eles zombassem de Deus. Eles pediam para que os filhos de Israel, na terra da Babilônia, cantassem louvores, e como um sinal de que eles tinham sido derrotados. E aqui, assim como aquelas pessoas lá no livro de Ezequiel, esse homem está se sentindo assim, está se sentindo zombado. Os seus adversários me insultam. Aqui no versículo 10 ele diz assim: esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus onde está? Então sempre essa pergunta, eles queriam perturbar ainda mais a alma do salmista. A gente percebe isso nos versículos anteriores, no versículo 3. O teu Deus onde está? Então muitas vezes, irmãos, as pessoas vêm para as nossas vidas e muitas vezes querem fazer esse tipo de pergunta, porque muitas vezes a gente é um servo de Deus, a gente está procurando se desviar do mal, e as coisas muitas vezes não saem como a gente quer. Às vezes as coisas não saem da maneira como a gente planeja, e as pessoas que estão ao nosso redor, que não conhecem a Deus, podem até dizer: meu Deus, onde é que Ele está? Que não vê você passando por isso, que não lhe protege não evita você passar por isso. Então, aqui, essas palavras desses adversários abatiam ainda mais a alma daquele salmista. No versículo 11: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Então aqui, irmãos, o salmista, ele, apesar de estar se sentindo esquecido, de estar com a alma abatida diante do Senhor, ele tem fé que Deus vai livrar a vida dele daquele momento. E a gente percebe, irmãos, que muitos passaram por provações, tribulações, e Deus, Ele sempre responde, não como a gente quer, mas como Deus quer. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes, pedindo que Deus retirasse o espinho da sua carne, e o Senhor não tirou. E a gente percebe que o apóstolo Paulo era um homem fiel a Deus, um homem que sofreu pelo Evangelho, um homem que se doou pela causa de Cristo, que passou por naufrágios, levou pisa de varas, afundou, mas sempre firme nos caminhos do Senhor. E mesmo assim, o Senhor não tirou o espinho da carne de Paulo, mas o Senhor disse que a graça de Deus na vida de Paulo seria o suficiente. Então, mesmo que Deus não tire o espinho da nossa carne, Ele nos concederá graça para suportar, para nós vencermos essas tribulações. A Bíblia diz também que Jó sofreu bastante. Ele sofreu sem saber o motivo por que estava sofrendo. O quão abatida a alma de Jó ficou quando perdeu os seus bens. Às vezes, se a gente fizer um negócio e não se der bem no negócio, a gente já fica agoniado. Meu Deus, eu perdi tanto nesse negócio.
E aqui a Bíblia diz lá no livro de Jó que Jó perdeu tudo num só dia. Todos os seus bens. Perdeu todos os seus filhos. Perdeu todos os seus animais. E isso sem saber o motivo. Porque ele era um homem íntegro, justo e que se desviava do mal. E é tanto que a gente vê no livro de Jó, ele sempre perguntando a Deus: por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? E ele chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Porque ele não entendia por que estava passando por tanta tribulação. E muitas vezes nós também não entendemos por que passamos por certas coisas. Mas Deus, Ele é um Deus que cuida de nós completamente. Embora a gente não entenda no primeiro momento. E a gente vê qual foi o final da vida de Jó. O final que Jó teve. Jó foi honrado novamente. A gente também vê isso na vida de Naamã. Naamã, ele era um homem honrado diante do seu Senhor. A vida dele era cheia de vitórias nas guerras. A Bíblia diz que o rei da Síria ganhou conceito, porque Naamã, ele era um homem que trazia vitórias para o exército da Síria. Lá em 2 Reis 5 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Então, apesar de ele ser um grande homem diante do seu Senhor, existia uma marca nele, que quando ele olhava para a sua carne, ele se entristecia. A sua alma se abatia. Ele, quando vinha da vitória, de ter vencido os reis que ele foi lutar, quando ele olhava para si, para a sua carne, ele sentia dentro dele que faltava algo. Então, a alma daquele homem, apesar de ele ser uma pessoa que de alta patente na sociedade, aquele homem não era totalmente satisfeito. Havia um vazio na vida dele. E assim também, irmãos, nós podemos ter tudo nessa vida, mas se nós não conhecermos a Cristo, nada desse mundo vai suprir a nossa necessidade, vai suprir aquele vazio que tem. Por mais que nós busquemos isso em todas as coisas que possam nos satisfazer, as coisas dessa vida nos satisfazem por um momento. A gente percebe no nosso dia a dia, no nosso trabalho, que muitas pessoas dizem assim: se eu não tirar um dia na semana para sair com meus amigos, para me divertir, para me tomar uma bebida, eu não estou vivendo. Eu sinto um vazio. Se eu não trabalhar, eu vou sentir aquele vazio. A gente percebe isso quando conversa. Mas aqueles que conheceram a Cristo, que beberam da água da fonte, esse vazio ele foi preenchido por Jesus. Esse vazio ele foi totalmente preenchido. Porque Jesus é aquele que nos completa. É aquele que nos enche de salvação e de alegria. Que nem o vazio é capaz de atribular os seus servos. Glória a Deus. A Bíblia diz, aqui a gente percebe que o salmista, ele estava com sede de Deus. E a Bíblia diz, lá em João, quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, Jesus ele estava andando uma jornada muito longa naquele dia. E já era praticamente meio-dia. E ele estava com sede. E a Bíblia diz que quando ele encontra aquela mulher, ele pede água a ela. Mas eu acredito que ele nem bebeu a água primeiro. Ele foi conversando com ela. E logo quando ele foi conversando, ele perguntou se ela não queria beber da água que ele lhe desse. Porque sempre que ela bebesse da água que ela fosse buscar no poço, ela voltaria outra vez para beber novamente. Porque aquela água ela só matava a sede física. Mas ele tinha uma água que, se ele desse a água àquela mulher, ela nunca mais teria sede. Porque haveria uma fonte no seu coração, na sua vida, que jorraria para a vida eterna. E essa fonte de água que Deus quer promover nos nossos corações também. É essa água que Deus quer nos dar. É difícil. Geralmente,
Quando nós estamos com sede, nós buscamos alguém que nos dê água. Mas Jesus, ele é diferente. A Bíblia diz lá em João 7,37 que no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, ninguém está dizendo assim: Nilderman, você quer água? Você está com sede? Se ele tiver com sede, ele vem e me pede. Jesus não. Jesus exclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque eu darei a água da vida. Então Jesus é o único que tem a água que pode matar a nossa sede, que pode aliviar a tribulação do nosso coração, assim como ele aliviou as angústias daquele salmista. E a título de conclusão, o que é que esse salmista, o que é que esse salmo, ele pode nos ensinar para a nossa vida, além do que eu já falei? A gente pode aprender com o salmista, diante das nossas tribulações, da aflição das nossas almas, a orar a Deus, a desabafar com Deus, a expor a Ele o que está acontecendo com a nossa alma. Aqui a gente percebe uma honestidade que o salmista teve com Deus. Ele expôs o que estava acontecendo, que ele estava com a alma dele abatida, que as coisas que estavam acontecendo estavam perturbando a vida dele. Então nós também temos essa liberdade. Jesus nos autorizou isso. A Bíblia diz que a gente pode entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta em secreto, e o nosso Deus que está em secreto nos recompensará, nos responderá. Então a gente pode orar e expor o que está acontecendo com os nossos corações, se nós estivermos aflitos, se nós estivermos com uma causa diante do Senhor. Esse salmista também, ele nos ensina, diante das aflições, a gente se lembrar dos feitos de Deus, do que Ele já fez por nós. Eu agora lembrei que quando o povo de Israel passou pelo Jordão, eles pegaram 12 pedras, que era para simbolizar que sempre que as pessoas, os filhos deles, vissem aquelas pedras, eles contassem aquela história, que Deus tinha feito por eles. Então, isso é importante, irmãos, a gente dizer o que Deus fez por nós. E aqui o salmista estava não dizendo para outra pessoa, mas ele estava dizendo para ele mesmo. Muitas vezes é necessário que a gente diga para nós mesmos o que Deus tem feito por nós. E, por fim, a gente vê e aprende com o salmista a confiar em Deus. Em meio às tribulações, em meio às aflições de nossa vida, aquilo que nos angustia, aquilo que tenta tirar a nossa paz. Aqui ele, apesar que a alma dele está abatida, no versículo 11, ele tem esperança, ele confia no Senhor. Ele já vê ele louvando ao Senhor quando passar essa tribulação. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Então, apesar da minha alma estar triste, você vai se alegrar em Deus. Você ainda vai louvar o Senhor. A Ele meu auxílio e Deus meu. Então, irmãos, nós temos esse Deus como nosso auxílio. Esse Deus a quem nós podemos louvar. Então, independente da situação a qual nós passemos, da tribulação que nós estejamos, a gente confia que o Senhor está conosco. E apesar de a gente não sentir, ou da gente muitas vezes achar que está demorando, o Senhor está cuidando de nós. O Senhor, assim como esteve com Paulo, assim como esteve com Jó, assim como esteve com Naamã, quando curou a vida dele, como esteve com aquele homem do tanque de Betesda, Ele também está conosco. Ele também está nos fortalecendo. Ele vê a angústia da nossa alma. A Bíblia diz que quando o profeta foi até Ezequias dizer que ele morreria, a Bíblia diz que Ezequias se entristeceu no seu coração, se virou para a parede e orou ao Senhor. E apresentou aquela angústia que ele sentiu a Deus. Ele não foi resmungar, ele não foi murmurar, ele foi apresentar a Deus. E a Bíblia diz que antes do profeta chegar em casa, ele já teve que voltar a Ezequias
e dizer que ele teria mais um tempo de vida. Então, nós temos um Deus que ele nos surpreende. Então, essa era a palavra que Deus tocou no meu coração. Amém. Amém.